desafio extremamente perigoso que pode levar à morte. A morte de um adolescente de 13 anos no interior de São Paulo, além de chocar a mídia nacional e internacional, deve nos levar à reflexão. De acordo com a família do menino, ele gostava de jogos online, como é bastante comum nessa faixa etária. Entretanto, o adolescente foi desafiado por colegas após ter perdido uma partida. Acontece que ele não só perdeu uma partida, mas também a vida. Essa tragédia evidenciou o quanto os nossos jovens estão expostos ao lado obscuro da rede mundial de computadores. E o pior é que o Shocking Game não tem feito vítimas apenas no Brasil, mas também pelo mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o jogo da asfixia já causou cerca de 80 mortes. As características próprias do período da adolescência tornam os jovens mais suscetíveis a estes desafios de risco. Além disso, o modismo e a supervalorização das opiniões dos amigos acabam constantemente fazendo com que o jovem sinta a necessidade de provar aos colegas o quanto pode ser infalível. Neste contexto, aparece o papel fundamental dos pais. É necessário que os pais e filhos consigam desenvolver na relação familiar um vínculo de confiança mútua. Além disso, é preciso também que a comunidade não assuma uma postura omissa diante dos perigos de determinados jogos online. Olha, esse é um assunto muito sério, a gente já conversava um pouquinho aqui. Você está vendo um lugar vazio aqui, porque a Elaine, que é dona de casa, está chegando também, tem filho nessa idade e vai participar da nossa conversa. Então você não estranha a hora que tiver mais alguém aqui conosco. Mas eu já quero apresentar os convidados que estão aqui comigo. Que aqui do meu lado está o Dr. Franco. O Dr. Franco Martins, ele é pneumologista e é médico do sono. Na minha frente está o Dr. Renato Estrela, que é médico do esporte. Está também o Dr. Coronel Roberto, que está aqui com a gente também hoje. E a Olga Tessari, a doutora Olga Tessari, que é psicóloga, está aqui com a gente hoje também para discutirmos esse assunto. Doutor Franco, prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Já quero começar por você. Prazer meu, querido. Porque nós falávamos aqui enquanto assistíamos a reportagem e eu falei, desculpe minha ignorância, mas eu tenho a impressão de que eles não querem se matar. É só uma punição no jogo que online também eles praticam asfixia. O que acontece? Acontece alguma coisa no pulmão que faz com que a pessoa perca o controle quando ela começa a se asfixiar e por conta disso, essa falta de controle faz com que ela morra? O que acontece no corpo do adolescente para que o final não seja o final que eles desejavam, que é só punição? Então, o que acontece, o problema não está no pulmão. O problema está no fluxo de sangue, oxigênio até o cérebro. Então, dá para dividir basicamente em dois tipos. Tem aqueles em que ocorre o enforcamento, ou que a pessoa aperta essa região aqui. A gente tem alguns tipos de células que são sensíveis a quando a gente apertar, ele vai entender que o quê? Que a pressão está muito alta, vai jogar a pressão lá embaixo. E aí vai cair tanto a pressão quanto o batimento cardíaco, e se a pessoa continuar apertando, ela pode também interromper o fluxo de oxigênio e sangue para o cérebro. Como o cérebro ele se alimenta eminentemente de oxigênio, aí ele vai meio que desligar, vai dar um tilt, a pessoa vai perder a consciência e cair no chão. Assim que ela cair no chão, se ela não tiver nenhum outro tipo de doença, que às vezes acaba descobrindo nesse momento, ela vai tirar as mãos da região do pescoço e o sangue vai voltar, exato, que a gente chama de síncope. E aí o sangue vai voltando a refluir novamente. E, doutor Renato, mas quando acontece um processo como esse, eu não sei, você é bem jovem, mais jovem que a gente aqui, com todo respeito por todos, mas você é mais jovem, as pessoas, esses meninos, eles, que eu vi que quando eu falei, você já começou a falar também no jogo. Eles fazem isso online e esse enforcamento, essa asfixia é com as mãos? Pelo que o pessoal tá comentando na mídia, pelo que eu vi, eles usam desde cordas, às vezes está com um colega que vai atrás do famoso mata-leão. Tá. E isso que estimula todas as alterações aí que o Dr. Franco comentou.
no caso desse rapaz, desse menino, ele se enforcou parece com a corda que apoiava um saco de boxe, um saco de pancada de boxe. Uma pessoa que pratica esportes, porque essa molecada já começa a ir para academia muito cedo, né? Os meninos com 12, 13 anos. Isso também pode interferir, pode fazer com que eles tenham uma resistência maior e consigam ficar mais tempo sem respirar, sem que isso cause a morte? Ou a prática de exercícios físicos não tem nada a ver com isso? Não, nesse caso não vai ter alteração. Nesse caso, do ponto de vista aí, associando mais a parte da fisiologia, né? Vai muito de encontro aí com esses controles que o corpo tem do sistema cardiovascular, né? Da mesma maneira que o enforcamento ele estimula alterações de pressão, o exercício também tem um estímulo, mas pro outro lado. Entendi. Né? Mas não existe uma adaptação, não existe uma correlação. Coronel, a gente tem como coibir esse tipo de ação através de, se não com a atenção dos pais, vou chegar na Olga para falar sobre isso, mas existe alguma coisa que pode ser feita para que esses jogos não cheguem a essa finalidade? Que o adolescente possa se divertir na internet ou fazer amizades, porque isso também é uma maneira de interagir, de fazer amigos, mas que não comprometa a saúde dele dessa forma? Então, você veja como é... A saúde não, perdão, a vida, né? Porque não é nem a saúde nesse caso. Como a gente fala, inclusive, do uso das drogas, que tem sido uma busca, uma fuga dessa faixa da população para sentir algum prazer extra, para sentir alguma sensação nova. Essa brincadeira, que é de cunho familiar, é de cunho residencial, é de cunho muito íntimo das pessoas. O poder público não tem como acessá-lo, não tem como impedir que você brinque. A brincadeira ela pode ter um estágio como esse de risco, mas não tem como intervenção. Só os pais, como administradores do eixo familiar, é que devem, não é que podem, devem interferir. A administradora está aqui, chegou. chegou uma administradora aqui, a Elaine Santos Aguiar é dona de casa e ela tem um filho de 10 anos e 19. Seja bem-vinda, Elaine. A administradora chegou na hora, você ouviu, né? E é importante... Você sabe que tem que cair a responsabilidade sobre as costas de alguém, né? Agora os pais veja como é difícil, porque em qualquer descuido, eles usam justamente as redes para difundir aquela brincadeira, que é um desafio, não é? Ele não está pagando nada, ele está desafiando a si próprio, ou sendo desafiado. Então, entre os grupos, essa comunicação acontece, e para que você se mantenha inserido dentro do grupo, eventualmente, às vezes é só uma inserção dentro de um grupo. Pô, você não tem coragem, você isso, você aquilo. Aquelas pessoas se sentem acuadas, elas, não, eu vou fazer. Até porque é garantido entre eles que não tem morte. E o componente desmaio, que é a reação do organismo diante da falta de oxigenação momentânea, e você tem o desmaio, é justamente a busca que eles querem, para que no retorno desse desmaio, quando volta todo o metabolismo, volta a funcionar normalmente, ele perde a memória momentaneamente, perde o sentido. Ele tem algumas reações que ficam engraçadas para quem vê, que é justamente o efeito que se busca. Então é uma brincadeira extremamente perigosa, mas praticamente só os pais é que podem, como provedores, tentar inibir. Elaine, boa tarde, querida. Boa tarde. Você já tinha ouvido falar dessa brincadeira antes dessa divulgação toda na mídia? Seus filhos chegaram a comentar em algum momento? Você tem 2 meninos. Isso, tenho 2 meninos. Tem um de 19 e o outro de 10, né? Uma diferença boinha aí, né? Então... Eu ouvi sim, eu vi agora nas redes sociais, né? Agora que apareceu, porque assim, eu sou muito controladora. De 10 anos você ainda consegue controlar, mas os 19 já é mais difícil, não é? É mais difícil, mas eu ainda... Você ainda fica no pé um pouco? Fico, tem que ficar, porque é uma idade também que assim, eles têm a responsabilidade, vamos supor, né? Tem a idade de assumir os seus erros, tudo, mas... eu fico em cima, porque é uma idade difícil, porque existem grupinhos, né, de amigos, e se você não fizer isso, eu não te aceito no grupo, se você fizer isso, você está no grupo. Então, é assim, eu inibo, independente da idade, eu inibo. É meu filho, então eu falei assim, eu oriento. Mas quando você ouviu falar sobre esse jogo, você chegou a perguntar para o teu filho? Então, eles já conheciam? Não. Porque assim, eu sou muito, eu procuro, com os meus filhos, eu procuro
não tem como evitar a rede social, esses negócios, não tem como. Você faz o possível para monitorar. Sim, eu procuro estar junto. Deixa eu aprender, quero aprender. Eu faço desta forma, é assim que funciona lá na minha casa. E qual é... Essa questão da aceitação num grupo, né? Que é o que mais motiva, né? Exatamente, que é o que mais motiva, que eu consigo até fazer um paralelo pelo número de adolescentes que eu também atendo, né? Uma boa parte eles procuram a atividade física para se promoverem. Já para isso, né? E a gente passa a ideia que o interessante disso não é a questão da questão física só, mas é uma questão de saúde, né? No meu atendimento, eu procuro ser muito abrangente e também analisando o perfil até psicológico mesmo do adolescente, os objetivos, né? Por que ele quer isso, né? Da mesma maneira que ele quer ter um corpo mais bacana, ele quer por quê, né? Quer por quê? O que está te faltando? A aceitação, né? Eu acredito que isso dá pra gente criar um paralelo com essa atitude desses games, né? É a aceitação de falar, pô, eu tô superando, eu tô mostrando que eu sou bom, não sei o quê. Olga, o que está acontecendo com esses adolescentes, pelo amor de Deus? O que ele tá Eles não dizendo, podem se superar sem colocar a vida em risco, gente? Pelo amor de Deus. Até podem, mas o problema do jovem, do adolescente, é que ele quer se sentir inserido no grupo. Então, todo adolescente, ele quer fazer parte de um grupo, ele quer interagir com essas pessoas, com esses colegas. Então, o que o grupo determina, ele faz para se sentir pertencente a esse grupo. Então, se você está no grupo de saradões, você quer ser tão saradão quanto o seu grupo. Mas mesmo sabendo que isso pode levar à morte? Como... Pode, então, mas eles não têm essa noção de que pode levar à morte. Essa é a questão. Não, é uma brincadeira, como bem disse o coronel, uma brincadeira. Vamos brincar, ai que engraçado, você fica aí meio inerte, ai você estrebuchou, ai você ficou com o olho torto, eles se divertem. Então é muito comum entre os adolescentes, não só esse tipo de brincadeira, mas outras brincadeiras mais, que eles fazem entre eles justamente para se divertirem, para rir. Então é uma brincadeira, eles não têm essa noção. E quem é que passa essa noção para eles? São os pais. Que isso que eu ia dizer, por exemplo, no caso da Elaine, o comportamento dela está certo, mesmo com um filho de 19 anos? Sim. Porque, na verdade, eu entendo que ela faz meio que um monitoramento velado, né? Dá uma de louca. Deixa eu aprender também. Sim. Porque é uma maneira mas isso é fundamental. Dá a impressão de que você não está de olho, né? Você está ali querendo aprender também, você não está. Mas você sabe que é fundamental isso? É legal porque, mesmo, mais velho? Veja, todo pai e toda mãe é responsável pelo seu filho. Então, hoje em dia, existe uma política de vamos jogar a responsabilidade da educação para a escola, para outros lugares. Não, os pais são responsáveis. Então, eles têm que observar com quem os filhos interagem, que tipo de brincadeira, o que eles fazem, o que eles conversam, tudo. Os pais têm que saber. Isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes o jovem ele é levado a fazer coisas que muitas vezes ele até não concorda, mas só para ele se sentir inserido nesse grupo. Então, o pai e a mãe do lado explicando para ele, filho, isso é perigoso, isso não vai dar certo, olha, já morreu um rapaz, você acha que vale a pena? Você acha que não vale a pena? Fazer o filho pensar, né? Fazer com que ele questione determinados comportamentos e, quem sabe, até mude de turma. Entendeu? Saia daquela turma que pode ser nefasta para ele e participar de uma outra turma muito mais legal. Existe só para complementar, que o jovem, nós estamos falando de criança, adolescente, tem várias faixas etárias, não são eles exclusivos que estão com esse tipo de brincadeira. É porque a gente acaba tirando como exemplo aqueles que perderam a vida, né? Que é essa idade que foi o que aconteceu na maioria. A inclusão social, a permanência social é em qualquer faixa. Em qualquer momento da sua vida você precisa estar inserido. O idoso ele tem um sofrimento muito grande justamente pela exclusão social. Então, quando você inclui esse idoso, ele começa a ter vitalidade, começa a ter longevidade com qualidade. Todas as pessoas precisam estar incluídas. E a inclusão exige, eventualmente, desafios. Na adolescência, você busca o desafio naturalmente para se descobrir. Então, não é questão de um jogo. Os selfies de alto risco, ele vai buscar aqueles selfies para tirar. Eu fui no lugar mais perigoso. Então, o perigo, a relação do perigo com a falta de vivência que ele tem, dá uma conotação diferente do perigo.
Então, para algumas pessoas, o perigo é diferente do que aquela que já tem uma experiência, já tem alguns fatos memorizados. Para o jovem, não, ele está descobrindo. Então, ele não tem a menor noção do que é o perigo em relação a você, que já tem conceitos muito fortes em relação ao risco de vida. E sem contar, só para concluir, né? Desculpa interromper, Claro que não. a adrenalina. Sim. Né? O jovem curte muito essa coisa da adrenalina, do esporte radical, de ter o sangue fervendo. Então, tudo aquilo que é desafiante, né, e que produz essa adrenalina, ele também quer fazer. E qual foi a reação dos teus meninos quando surgiram essas... Porque com certeza esse jogo já deve estar rolando há muito tempo. E que quando acontece uma desgraça é que a gente começa a falar sobre isso, né? Então, qual foi a reação deles? Então, eles ficaram chocados, mas Meio ficam que o doutor naquela falou? curiosidade. Curiosos. Parece que Será? para eles desperta mais, porque não sabia como Será é que era, que né? acontece mesmo? O que será? Eles ficam curiosos. Aí eu falo, não paga para ver, não. Você falou? Por favor, não paga para ver. E falando em paga para ver, A gente Franco? tem relatos na literatura científica, lá por volta de 2000, dos anos 2000, mais ou menos, nos Estados Unidos, quando isso ganhou mais intensidade, e a faixa principal etária que a gente pega lá é de 12 a 18 anos, que é essa fase aqui que o coronel estava comentando, a doutora Olga. E quando questionados, que nos Estados Unidos, em virtude disso já tem um tempinho, já se iniciaram medidas para evitar e coibir esse tipo de atividades, cujo principal conceito é o quê? Levar a informação de que esse tipo de atividade, ele pode gerar algum dano neurológico a longo prazo. É isso que eu ia te perguntar isso agora. O que é que acontece para aqueles que não morrem? Então, na hora que Quem não morre, é verdade, né? Para quem não morre, o que acontece? Sim, a pessoa que morre, ela tem basicamente acontece duas coisas. Ou ela acabou se enforcando ou com uma cinta, uma corda, e não conseguiu pedir ajuda. Que acho que, pelo que se tem de notícia agora, que aconteceu com o garoto aqui no Brasil. E o outro caso é quando a pessoa esse garoto estava sozinho, né? Ele estava sozinho dentro do quarto. E os meninos viram, parece que avisaram uma prima dele que estava no quarto. Com certeza viram, porque acho que eles fazem isso enquanto o outro está assistindo, pelo que eu entendi, exato, né? Que o legal é ver essa reação. Quer dizer, você vê a pessoa morrer e não pode fazer nada porque está muitas vezes do outro lado do país. Mas os que sobrevivem, que têm as reações que o coronel falou, sim, na hora que a gente, quando cai esse fluxo de oxigênio que a gente desmaia, isso aí predispõe a pessoa a ter convulsões, epilepsias, e no meio desse processo de queda, você também pode bater a cabeça em alguma coisa, tem um traumatismo craniano, bater numa mesa, numa escrivaninha que tiver ali do lado. Não se tem ainda estudos específicos de consequências a longo prazo, porque é muito difícil você conseguir dizer absolutamente que foi em virtude disso que a pessoa teve algum problema na fala, alguma dificuldade na coordenação. Mas se você impede mas a lógica o fluxo, a lógica é que haja algum dano cerebral também, né? Inclusive, aproveitando o gancho do traumatismo craniano que o Dr. Franco falou, existe uma coisa que a gente estuda muito na medicina esportiva, que a gente até fala que foi uma das coisas que saiu da medicina esportiva para as outras áreas, que é a concussão, né? O próprio efeito do trauma e do cérebro lá dentro do crânio ter o chacoalhar mesmo. O impacto interno, né, que fica esse impacto interno pode levar a quadros crônicos de déficit neurológico, alguns casos até de baixa de nível de pensamento, tudo, né? Esse fato do cérebro, não só do trauma, né, o tranco, a balançadinha que ele dá dentro da caixa craniana, né? É o suficiente para ter a possibilidade de causar um problema sério, né? Exatamente, é uma coisa que a gente fica muito de olho e que não falei, é um raciocínio que eu posso usar não só no meu atleta que toma um choque na cabeça, mas também é um raciocínio que eu posso usar nesse caso. E sabe, Elaine, eu fico assim muito preocupada porque eu fico imaginando, né? A gente sempre, não é que a gente culpa os pais, mas a gente atribui aos pais aquilo que na verdade é a responsabilidade dos pais. Ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, nós falávamos de questão de educação também na escola, na segunda-feira, quando nós falávamos da responsabilidade do professor e dos pais, que muitos pais hoje acham que a escola é que educa e na verdade a educação já vem do pai, essas coisas. E eu fico pensando assim, como é que você age numa sociedade como essa que está hoje? Porque tudo é tão acessível
e cada vez mais cedo eles têm uma acessibilidade muito grande, um conhecimento muito maior de computadores até do que a gente, muitas vezes, do que você como mãe. Então, eu imagino que às vezes deve ser meio desesperador, né? Você fica meio sem saber como fazer para continuar mantendo o controle, né? Porque você tem um que já está mais crescido, que, assim, pela lógica, você poderia confiar mais, mas você tem um que só tem 10 anos e está crescendo no auge de um desenvolvimento tecnológico também, e uma modernidade e de uma liberdade tão grande em todos os sentidos, que é muito mais complicado, não é? Sim, com certeza. Eu acho assim, a escola, ela tem a obrigação e o dever de educar, sim, mas a educação da escola é o complemento da educação que tem em casa. Eu penso desta forma, então assim, é um complemento. Então está lá para complementar e eu acho que tem que ter um momento familiar de escola e família. Tem. Na escola onde o meu filho de 10 anos, o Pedro, estuda, tem isso. E é maravilhoso. Eu vejo assim, do mais velho para ele, há uma diferença, né, hoje. Não tinha tanta essas redes sociais igual tem hoje. O Pedro hoje está mais nas redes sociais, controlado, mas está. Muito mais do que o outro quando tinha 10, né? Nem tinha isso não tinha, 10 anos atrás. Nem tinha celular direito, né? Na verdade. Para você parar para pensar, então, não na verdade, tinha. você tem que, entre aspas, controlar mais o Pedro. Ficar mais de olho. Os dois. Os dois, eu acho. Filho para qualquer idade. Porque para a mãe é sempre a mesma idade, não verdade, tem, né? Nunca crescem, né? Sim, hoje em dia o jovem ele tem mais acesso à informação do que o imperador romano naquela época. Verdade. Aliás, tem mais tecnologia embutida no celular do que nos foguetes que nos levaram à Lua na década de 70. Olga, Então eu tô caminhando para encerrar, mas eu queria, assim, existem algumas coisas, eu não sei se a gente pode dizer isso, porque conselhos, se fosse bom, a gente não dava, né? Verdade. Mas existem algumas orientações que os pais podem receber, porque eu percebi, por exemplo, no caso desse menino mesmo que nós mostramos, a mãe dele, um pouco diferente, não estou condenando a mãe do menino, não é isso, mas a mãe dele nem sabia o que o menino brincava. Né? Então, existem algumas coisas que os pais têm que fazer mesmo, a despeito dos filhos quererem, concordarem, aceitarem ou não, para que... Senão, tem coisas que são inevitáveis, mesmo porque o bicho, quando resolve fazer, não tem jeito. Mas que pelo menos você vai ficar tranquilo sabendo que a tua parte foi feita. Existe uma parte que tem que ser feita mesmo e talvez não esteja sendo como deveria? Como eu já disse anteriormente, a responsabilidade desses meninos é dos pais. Então, os pais têm que controlar. Hoje em dia, você tem uma série de programas, inclusive, que você pode instalar no computador para monitorar o que os filhos estão fazendo. Mas o problema é que é um joguinho normal, não é? Sim, mas o problema é que eles jogam online, eles interagem entre eles. Então, além do monitoramento, para você saber o que o seu filho está fazendo, é importante que você esteja presente, veja que tipo de jogo que ele faz, tente entender como ela faz, né? Deixa eu ver como é que funciona isso, eu quero saber como é que funciona. Ai, pai, você está invadindo a minha privacidade. Sim, eu tenho esse direito, você ainda não é um adulto formado. Então, quando mas e quando está sendo feito na escola, por exemplo? Porque tem muitos casos já dessa brincadeira na escola. Eles jogam entre eles, veja um em frente ao outro na escola, como é que faz? Se você tem uma relação boa com seus filhos desde pequenos, né, então, ter um tempo, uma coisa que hoje em dia falta muito, os pais não têm tempo para os seus filhos. Eles trabalham, chegam em casa, a mulher vai cuidar das coisas, o marido vai sentar no sofá, vai ver o futebol, ninguém para conversar com a criança. Né? Então, se os pais, desde pequeno, têm esse momento, seja um momento de refeição, então vamos todos nos sentar juntos para conversar, como foi seu dia, o que você fez, o que você não fez, com quem você falou, aonde você foi, sem esse interrogatório, mas querendo saber, essa interação. As crianças crescem se sentindo seguras com os pais para contarem tudo o que está acontecendo. E aí os pais tomam conhecimento até do que está acontecendo na escola. O tipo de jogo, o tipo de brincadeira, o bullying, muitas vezes que está acontecendo na escola e que os pais nem sabem, porque os filhos não têm essa liberdade de contar para os pais. Então, é uma coisa que você constrói dentro de casa e se você não conseguiu construir, sempre é tempo de começar.
Quanto antes você começar essa construção desse relacionamento com os seus filhos, para você se sentir seguro de que ele está te contando onde ele vai, o que ele faz, porque você não fica o tempo todo grudado no seu filho. Nem teria então como isso é fazer. muito importante, né, para prevenir esse tipo de brincadeira, porque os pais vão saber o que é, vão alertar os filhos, dizer, você quer realmente brincar disso? Será que vale a pena brincar disso? E o risco que você corre? Colocar isso para os jovens, com certeza eles vão mudar de ideia e vão brincar de outra coisa. Eu queria só colocar uma questão que é fundamental nesse conceito. Há 50 anos, os ídolos, os grandes ídolos dos filhos eram os pais. E os pais davam essa atenção e preenchiam essa carência afetiva de atenção. Quando os pais tiveram que partir para uma outra realidade, que a família deixou de ter a caracterização de pai e mãe ali próximo, não é? O que acontece? Outras pessoas buscam espaço. E com a globalização e a internet, o internauta é amigo do filho, é uma pessoa que ele nem conhece. É um desconhecido, mas ele preenche aquela carência de atenção, de ser importante, de ser ouvido, de se manifestar com alguém que ele não conhece e que aceita, e que aproveita disso. Então, o pai é o fundamental para isso, porque é só ele buscar esse espaço. O pai que eu falo, pai, mãe. Pai, mãe, cuidador. Ele busca esse espaço. Se ele buscar espaço, o filho se sente preenchido. Eles têm discernimento. Não tem um jovem deles aí que não tem discernimento. Ele sabe que é errado, sabe que é perigoso, sabe que é isso, sabe que é aquilo. Mas ninguém liga para mim, então eu vou chamar atenção. Muitos fazem para chamar atenção. Verdade. Só chamar atenção. Ele quer chamar atenção de alguma forma. Então é importante. Acaba ficando para os pais mesmo a grande responsabilidade. Verdade. Deixa eu só já agradecer a Olga aqui. O site da Olga é olgatessari.com.br, mas a Olga todas as quintas-feiras está aqui conosco no quadro Falando Sério, também nos orientando, tirando algumas dúvidas quando você manda sua pergunta pelo Facebook também. Aliás, você pode mandar que amanhã vai estar aqui conosco. Olga, obrigada, viu? Eu que agradeço. O Coronel também está sempre aqui conosco, Obrigado, é um prazer receber o Coronel. E o e-mail, mudou o seu e-mail? Mudou por sua causa. Você nunca gosta do e-mail. Eu sempre erro o e-mail. Eu sempre erro o e-mail dele, então agora está mais fácil. Já vou até decorar. Consultoria e @yahoo.com.br. Obrigada, Coronel. Obrigado a você. Doutor Renato, deixa eu te falar uma coisa. É correto, uma coisa que você falou que faz até com os adolescentes, que você percebe isso, né? Essa competição. Você acha que é conveniente também que isso seja feito dentro de casa, que os pais comecem a criar esse clima de que a criança, de que o adolescente entenda de que isso, você que quer ser o bonitão da escola, né? Você quer se preparar fisicamente, você quer estar aí bonito para as meninas, mais que o seu amigo, não sei o quê. Se você começar a fazer isso, você não vai ter saúde para ser o melhor. É um caminho também, que é um caminho que eu percebo que vocês usam lá? Com certeza, eu acho que a base de tudo está em casa. Eu acho que num relacionamento de cumplicidade, né? Eu acho que os pais têm que também ter uma amizade com o filho, saber a hora de separar, a hora que é necessário também ter autoridade, mas também esse lado da cumplicidade. Na brincadeira, né? Você vai falando, né? Dá uma despertada, né, Lene? Às vezes na brincadeira mesmo a gente consegue muitos pontos, né? Você tem cara que faz isso em consulta. Você tem essa cara que faz isso em consulta. Eu na minha consulta, eu falo que eu sou um pouco atípico, eu brinco, eu faço piada. Eu quero falar, fica esperto que desse jeito aí não vai rolar, não vai ser legal. Mas eu acho que é uma abordagem que eu faço até intencional, porque eu consigo aproximar o paciente. E fazer com que ele veja a mesma coisa, mas de uma maneira mais light, que não parece estar sendo pressionado a fazer, né? Exatamente, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais natural, né? É lógico que, assim, sempre o contato também com o profissional, no caso do doutor Olga pode falar até melhor, mas sempre o contato com o profissional é interessante, porque às vezes a gente vê algumas coisas de fora que o pessoal em casa não está vendo, né? Mas eu acho que a base de tudo tem que ser em casa. Os princípios aí, o porquê que você quer, qual que é a sua intenção, o que está faltando. Renata, adorei tua participação. Renata Estrela está aqui com a gente hoje, ela é médico do esporte, secancardiologia.com.br, para você saber mais informações sobre o trabalho dele. E é muito legal porque você tem muitas coisas que a gente sempre fala. Você, quando é adolescente, não gosta muito de ouvir seu pai, porque acha que pai está sempre muito velho para falar, não é moderno. Daí você leva um médico novo, assim, que parece que é seu amigo, e daí pronto. Parece que entende muito melhor que aquela história que o santo de casa não faz milagre, né, Elaine? A Elaine está aqui com a gente também. Obrigada, querida. Só pode falar, por favor. Doutora Olga, o que você acha de os pais interagirem os filhos
falando do meu mais novo, né? Nos deveres de casa, atividades de casa, afazeres mesmo de casa. Não é legal? É obrigação deles. O máximo que você pode é orientar, explicar alguma dúvida que eles tiverem. Mas você não tem que ficar em cima. É a obrigação dele, ele aprendeu na escola, o professor orientou, então você fica em cima para que ele faça. Está dizendo no sentido de ajudar? Eu falo, eu não me expressei direito. Tarefa de casa. Isso, afazeres domésticos, né? Tipo, te ajudar em casa, deixar a vida em ordem. Algumas coisas que... Porque, veja, os pais não duram para sempre, então os filhos precisam aprender a se virar. Então, o melhor lugar para você aprender como é o mundo lá fora e se virar no mundo lá fora é dentro de casa. Então, se você começa dentro de casa, nos afazeres, então, por exemplo, uma hora ótima para a interação da família, vamos para a cozinha fazer o jantar. Enquanto eu pico a cebola, você pica isso, você lava aquilo, cada um faz alguma coisa, você arruma a mesa e todo mundo conversa e todo mundo fica sabendo como foi seu dia. Isso é muito importante. Eu costumo dividir fazer as tarefas de acordo com a capacidade de cada um deles também. Eles reclamam, por isso você está perguntando, não? Reclama. É normal reclamar, mas Pode assim, deixar entra por reclamar, aqui, né, sai por aqui. Que eu costumo fazer da isso. autonomia também é interessante, né, doutora? Sim. Porque dando uma autonomia numa tarefa, ele vai se sentir mais importante, ele vai se sentir com o papel dele, né? Sim, e valorizar, né? Porque uma coisa que eu sempre digo, às vezes você que lava a louça há séculos, né? Você quer que o seu filho lave tão bem quanto você, ele não sabe. Às vezes então não valoriza que ele lavou. Se estiver lavando, já tá bom. Mesmo que ele não lavou muito bem, né? Parabéns, e depois fala, olha, da próxima vez você esfrega melhor aqui, ali, mas sempre valorizando. Né? Isso é importante para a autoestima deles. É positivo. Então eu não sou uma mãe que está agindo errado. Não. Eles estão falando isso para você só para você mudar. Não precisa ouvi-los, não. Exatamente. Doutor Franco, obrigada pela tua participação. Também o doutor Franco Martins é pneumologista e médico do sono. E o contato dele é hsono.com. E eu queria encerrar a tua participação te perguntando o seguinte. Você falou várias coisas interessantes que eu achei quando se fala do sufocamento mesmo, né? Por si só. E você acha interessante também que os pais eles comecem também a se inteirar nisso para que tenha embasamento para falar, olha, é legal que você não faça isso, é importante que você não faça, porque quando você faz assim, você pode... Porque muita gente não entende, na verdade, por que pode causar um problema tão sério, a morte, se eu estou fazendo uma brincadeira? Como que eu vou morrer se eu estou só brincando? Então, você acha importante que até que busque um especialista e leve para que haja essa conversa? Eu acredito que os pais, ou quando a gente tem essa fase da adolescência, para você conversar com eles comumente acabam confrontando, sempre trazendo perguntas. Então, eu acredito que isso serve como um resguardo. E olha, a gente tem na literatura, a gente sabe, os médicos dizem que não faz mal, que dá um problema no sangue, que o sangue não sobe para a cabeça, que isso pode desencadear convulsões, acidentes, etc. Então, eu acredito que não só nesse caso, mas quando a gente quer ir conversar com essa faixa etária, a gente não pode tratá-los também como crianças, só nessa questão proibitiva. Então, às vezes a gente recebe, por exemplo... Você tem que explicar o porquê. Exato. Igual, por exemplo, a gente tem bastante adolescentes que passam a noite inteira jogando na internet. Então, se você não explicar para aquela pessoa que o horário da noite é de dormir, porque existe uma substância, a melatonina, que no outro dia o seu rendimento não vai ser bom, porque o corpo é feito para dormir durante a noite. Então, é tentar trazer esse embasamento para poder dizer de uma forma mais clara e tratá-lo como um adulto nesse sentido de levar informações, claro que de uma forma que ele possa entender, que seja claro para ele também. Mas eu acredito que isso é importante buscar essas informações para poder... Para ter embasamento para brigar, né? Franco, obrigada, viu? Muito obrigada por todos vocês. Obrigada. Uma delícia a nossa conversa. Espero que tenha sido esclarecedora para você também. Porque a gente tem uma mãe aqui, e a mãe é sempre quem está ali à frente o tempo inteiro, mais tempo até do que o pai normalmente. E o mais importante é que a nossa ideia não é que você tenha a sensação da culpa, porque se aconteceu eu tinha que ter... Não. É para que justamente você nunca passe por esse problema. O melhor caminho para tudo nessa vida é a prevenção, a prudência. Né? A Bíblia já fala que a gente tem que ser simples como uma pomba e prudente como a serpente. Se você sabe que aquilo pode desencadear algum problema,
Claro que você tem que tomar mais cuidado mesmo e buscar orientação de tudo que é profissional possível e imaginável para que você traga o melhor para o teu filho, a oportunidade dele ter, sim, as brincadeiras pela internet, os amigos virtuais, mas de uma maneira saudável, que não possa colocar em risco a vida dele, que não possa, aliás, tirar a vida dele, né? O mais importante é que você também tenha o bom senso e não confundir, e não permita que ele confunda a liberdade com libertinagem. A gente vive num mundo hoje onde o errado virou certo de tanta coisa errada que se faz. Então precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente também se contamina com isso e acaba falando, tudo bem, fazer o quê? Não adianta falar mesmo? Não, você pode ser chato mesmo, vai lá lavar a louça, vai não sei o quê, o que você está fazendo, sabe por quê? Porque se acontecer alguma coisa, é você quem vai sofrer. De ver o teu filho sofrendo ou de perdê-lo. Então, crie esse vínculo com o teu filho de forma que ele entenda que a tua preocupação é por amor, porque a gente se preocupa com quem a gente ama. Isso é o mais importante.